hoje é o menor livro do Antigo Testamento. É o livro do profeta Obadias, que só tem um capítulo. O tema dele é o fim de Edom. Edom era uma nação que era mais ou menos parente de Israel. Israel era formado pelos descendentes de Jacó. Jacó tinha um irmão gêmeo chamado Esaú, que a gente viu no livro de Gênesis. A história deles foi uma história meio complicada, porque enquanto o pai preferia Esaú, a mãe preferia Jacó. E naquela época, o filho mais velho tinha herança dobrada em relação a todos os seus irmãos. E a obsessão da vida de Jacó era ter a bênção de irmão mais velho. Por isso, a mãe dele fez um plano junto com ele para enganar o pai, que era cego, para que antes dele morrer, abençoasse Jacó, achando que era Esaú. Um dia Esaú saiu para caçar porque o pai havia pedido que ele caçasse e fizesse uma comida bem gostosa. Enquanto ele saiu, Jacó e a mãe ouviram isso e prepararam um plano. Pegaram um dos animais do rebanho, a mãe preparou uma comida bem gostosa e para que o pai achasse que Jacó era Esaú, eles cobriram os braços de Jacó com a pele desse animal, porque Esaú era cabeludo e Jacó não era, e pegaram uma roupa usada de Esaú e colocaram em Jacó. Quando a comida ficou pronta, Jacó foi levar para o pai, que já estava cego, e pediu para ele chegar bem perto. Quando chegou perto, ele apalpou, sentiu os pelos do animal, cheirou, sentiu o cheiro de Esaú e até falou: a voz parece de Jacó. Mas o cheiro é teu, eu sei que é você, meu filho Esaú. E deu a bênção de Esaú para Jacó. Quando Esaú voltou da caça e preparou a comida e levou para o pai, aí ele ficou sabendo que a bênção que seria dele já tinha sido dada para o irmão e ficou com um ódio mortal dele. Por causa disso, Jacó fugiu para a casa dos parentes da mãe dele, que ficavam numa terra distante chamada Harã, e ficou muitos anos morando lá. Lá ele se casou, teve vários filhos que formaram as tribos de Israel, e depois de muito tempo ele resolveu voltar para casa. No meio do caminho, ele soube que Esaú estava indo se encontrar com ele, teve muito medo. E aí Deus apareceu para ele, ele lutou com Deus e Deus o abençoou. E quando ele encontrou com Esaú, eles acabaram se falando de uma forma amigável, mas mesmo assim, Jacó fugiu, fez o possível para ficar longe do irmão, com receio do que ele poderia fazer por causa dessa trapaça que ele fez tantos anos antes. Da mesma forma que Jacó também é chamado de Israel, Esaú também é chamado de Edom, que significa vermelho, porque ele era ruivo. Edom e Adão vêm da mesma palavra. Edom é vermelho porque era ruivo, Adão é vermelho porque veio do barro. E os povos que descenderam desses dois se tornaram inimigos ferozes. Edom foi inimigo de Israel por toda a vida. E quando, em 586 a.C., a Babilônia invadiu Judá, acabou recebendo uma ajudinha inesperada que veio justamente de Edom. Enquanto várias pessoas de Judá tinham conseguido fugir para os lados do reino de Edom, os edomitas os capturavam e entregavam para o inimigo ou mesmo matavam. Isso para Deus foi uma traição e foi a gota d'água que faltava para que ele prometesse a destruição daquele reino. E o livro de Obadias cuida justamente disso. É uma profecia que anuncia a destruição de uma nação que aparentemente era inexpugnável, porque Edom habitava em altos penhascos, cujo acesso era muito difícil, porque eles tinham até 200 metros de altura. E o juízo veio inicialmente pelos próprios babilônios, 5 anos depois da profecia de Obadias. E mais tarde veio também pelos árabes, em 70 depois de Cristo, quando eles foram completamente destruídos. Nesse mesmo ano, enquanto Roma estava destruindo Jerusalém, os árabes destruíram completamente Edom. Se você for ver no Novo Testamento, você vai ver que Herodes, que era o governador da Judéia no tempo de Jesus, era idumeu. Idumeu é a palavra que o Novo Testamento usa para edomita. Então, nessa época, os edomitas ainda existiam, mas deixaram de existir a partir de 70 depois de Cristo. O livro, então, foi escrito por Obadias em cerca de 586 a.C., pouco depois da invasão dos babilônios. O nome dele no hebraico é Obadia, que quer dizer adorador do Senhor, e no grego é Obdiou.
O tempo de ação é justamente durante a destruição de Jerusalém pela Babilônia, e ele profetizou ao mesmo tempo que Jeremias, Abacuque, Ezequiel e Daniel. O verso-chave, que é aquele que sintetiza a ideia central do livro, é o verso 21. Os vencedores subirão ao Monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. E um livro assim tão pequenininho pode ser dividido? Pode sim, eu coloquei duas partes. A primeira, que vai até o verso 16, fala sobre o juízo sobre Edom. E a segunda, que vai do verso 17 até o fim do livro, no verso 21, fala sobre o livramento de Sião. Sião é outro modo de chamar Israel. E Jesus pode ser visto aí? Pode sim, de duas formas. A primeira é como o juiz das nações, que está no verso 15. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você, mostrando Deus como o juiz. E lá em Apocalipse, capítulo 20, nos versos 11 a 13, também mostra como Jesus vai ser o juiz de todas as nações no fim dos tempos. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Ele pode ser visto também como o rei. Está no verso 21. Os vencedores subirão ao Monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. O Senhor vai ser o rei. Quem é o rei? Lá em Mateus, no capítulo 2, vem narrando alguns acontecimentos logo depois do nascimento de Jesus. Naquela época, quem governava a Judéia, que era a região sul de Israel, era Herodes. Esse que eu falei que era edomita. E enquanto ele estava ali no palácio, chegaram uns magos que vieram do Oriente procurando Jesus. Dá uma olhadinha em Mateus, capítulo 2, versos 1 e 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Até esses magos reconheceram que Jesus era o rei. E depois que eles receberam a indicação de que não era em Jerusalém, mas em Belém que o rei iria nascer, eles foram para lá, encontraram Jesus, o adoraram, entregaram seus presentes. E por que os magos foram procurar Jesus lá em Jerusalém? Porque eles deduziram que se ele era o rei, onde é que os reis moram? Em palácios. Então eles foram no palácio de Herodes, lá em Jerusalém. E que lições a gente pode extrair para a nossa vida? A primeira é que o ódio que Esaú tinha por Jacó foi transmitido para todos os seus descendentes, ficou enraizado, criando uma amargura muito grande que contaminou toda a nação e acabou sendo responsável por toda a sua ruína. Olha o que está escrito nos versos 10 a 14. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar. Nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Isso que eles fizeram começou lá em Gênesis. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 27, verso 41, para ver o que fala. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. E lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o verso 15 fala uma coisa importante para nós: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A amargura é uma raiz, sabe por quê? Porque ela cresce, dá origem a uma árvore muito grande que toma conta de todo o nosso ser. E da mesma forma que não ficou só em Esaú, mas contaminou todos os seus descendentes,
Deus, se a gente abrigar a amargura na nossa vida, a gente também vai contaminar as outras pessoas com quem a gente conviver. E você sabe de uma coisa? A amargura afasta a gente de Deus porque ela é o oposto da gratidão. Quando você está amargurado, é porque você não está grato por alguma coisa que está causando aquela amargura em você. Mas quando você tem a ideia, a noção, a certeza de que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive aquelas ruins, aquelas que podem causar amargura, você se torna grato a Deus. Esse texto que eu citei está lá em Romanos 8:28. Quando a gente entende isso, a gente consegue ser grato até por aquelas coisas ruins. E a amargura não tem lugar no nosso coração, e sim a graça de Deus. E a outra lição é que nem sempre o que a gente está vendo é o fim da história, é a palavra final. Em 586 a.C., o cenário que se via era a destruição de Jerusalém e Edom numa localização privilegiada e aparentemente invencível. Só que Deus anunciou que no final das contas, Judá ia voltar para lá, Israel ia ser restaurado e Edom, ao contrário, ia ser destruído. É o que o verso 21, que a gente já leu, fala. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Judá, que ali naquela época, naquela hora, estava sendo o derrotado, ia se tornar o vencedor. E Edom, que parecia vencedor, ia ser o derrotado. Os fatos invisíveis são tão ou mais reais do que os visíveis. Lembre disso. E olha o que está escrito lá em Provérbios 16, no verso 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Uma outra versão fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você pode fazer o plano que você quiser. As aparências podem indicar qualquer coisa. A resposta mesmo, a palavra final, a decisão pertence a Deus. Ele pode mudar todo aquele quadro, subverter tudo que parece que está caminhando numa direção e fazer com que tudo sofra uma reviravolta e aconteça justamente o contrário do que parece. Confie em Deus. Não se deixe abater pelas aparências, não. Ele sabe o que ele tem para você. E isso é o bem. Dele só pode vir o bem. Confie nisso. Esse foi o resuminho de Obadias. Na semana que vem, a gente vai ver um livro super conhecido, que é o do profeta Jonas. E aí a gente vai ver a história dele ter sido engolido por um grande peixe. Não perca.